Não conseguir dizer não pode atrapalhar a liberação do perdão. O perdão acontece principalmente porque você aprendeu mais sobre si mesmo, porque você aprendeu a estabelecer limites, desenvolveu a sua autonomia emocional e mental e aprendeu a dizer não numa boa, sem pesar, sem dor, sem agressão. Se você tem dificuldade de dizer não, provavelmente você continuará a se sentir impotente perante as pessoas. Impotente no sentido de não ter força suficiente para conseguir dizer não, falta de conhecimento para dizer não. Então é isso que eu quero dizer. E portanto, se a gente não consegue ter essa força, a gente vai guardar o ressentimento como munição para se sentir seguro, confiante nas interações humanas. Reflita sobre isso no dia de hoje. Na mesma medida que você aprende a dizer não, de uma maneira encorajadora e tranquila, você libera e encoraja o processo do perdão. Por quê? Perdão é uma consequência da sua cura, da sua autotransformação como ser humano. Se você consegue mudar padrões mentais de um extremo para outro, mudar a sua rotina, o seu hábito de ser, sentir e agir, isso é cura. E por sua vez, a cura libera o seu perfume, o perfume que é o perdão. A direção dessa transformação pessoal é te levar ao poder pessoal. E quanto mais verdadeiramente poderosos e serenos nos sentirmos, menor será o impulso descontrolado de querer agradar. Porque sentimos um senso de autonomia muito forte no nosso coração. Sabemos quem somos, quais são os nossos limites e conseguimos então expressar os nossos limites. O resultado é viver cada vez menos situações perturbadoras onde futuramente me demandaria perdoar outro alguém. Aprender a dizer não poupa ressentimentos futuros. E isso é interessante, não? Também não estou dizendo que ter ressentimento é errado. Uma vez que ele já está posto, criado, reconhecer o ressentimento é uma etapa super importante, porque faz parte do luto interno, até a gente alcançar o perdão. Mas como ressentir é doloroso e extremamente complexo, nós sabemos disso, seria bom evitar, para nos poupar energia, criatividade, inteligência, e isso indicaria muito aprendizado da nossa parte. Porque alguns de nós, ou muitos de nós, não conseguem dizer não, se firmar na própria perspectiva diante da devassada contrariedade de outro alguém, ou intrusão clara. A gente fica fugindo do atrito, e a maneira de fugir é concordando, agradando, aceitando o que na verdade não gostaríamos de aceitar. Não conseguimos dizer não, porque isso pode abrir a possibilidade de rejeição em relação a gente, a possibilidade de perder o vínculo com alguém. O medo de dizer não também pode significar que eu vou perder algumas oportunidades futuras ou no presente. A gente tem medo de nos autoalienar de certos grupos de convivência que a gente faz parte. O ser humano é uma espécie social. Podemos ter medo de dizer não porque as pessoas podem nos considerar pessoas rudes, grosseiras. Então, só de ver a possibilidade de ver a gente como uma pessoa cruel, isso gera um lapso grande e a gente fica embananados em dizer a nossa verdade e necessidade profunda e honrar a necessidade do outro em primeiro lugar. O maior temor é que as pessoas nos vejam como um tremendo egoísta. A tendência inconsciente de querer agradar em todo mundo, não conseguindo dizer não, é muito prejudicial. Virou, quem sabe, um modelo aprendido desde a infância e a gente parou no meio do caminho. É uma possibilidade. A maioria de nós foi repreendida e punida durante a infância, ao tentar reafirmar os nossos desejos, ideias e quereres com os nossos pais. A culpa que a gente pode vir a sentir ao dizer não perante as necessidades percebidas de outra pessoa foi incutida no nosso inconsciente desde a infância. A gente pode sim conseguir viver sem se sentir
100% responsável pelo mundo, pela decepção de outra pessoa. Podemos ver o que foi causado a partir da minha decisão, mas ao ver as consequências eu não me sinto dominado ou paralisado por isso. Até porque a decepção de outra pessoa pode estar sendo dimensionada por ela mesma e por mim mesma. Aprendemos de uma maneira muito severamente exagerada a não ser egoísta e sim altruísta. Isso pode ser um enredo de terror se a gente não aprendeu a construir os nossos limites em paralelo. O resultado são adultos com a ideia de altruísmo extremamente deformada, porque a disposição interna ficou em satisfazer as necessidades do outro em primeiro lugar e eu estou em segundo lugar na minha própria vida. Não faz sentido. Como que eu vou oferecer alguma coisa se o meu senso de identidade, de limites e percepções são anuviados? A conclusão que o nosso subconsciente fez é que se a gente for uma pessoa egoísta, a gente é uma pessoa má. Então a gente não merece o amor. Amor é quem entende-se como olhos gentis das pessoas ao nosso redor, sorriso, alguém puxando uma conversa bacana com a gente, a energia de estar num grupo de pertencimento. A confusão é que a gente não consegue dizer não e ao mesmo tempo nos sentirmos amados, considerados, admirados como pessoas bacanas, boas. E se você discorda, deixa aqui nos comentários o que você acha disso, a sua visão sobre isso. Sinta-se livre para dar a sua opinião e para alinhar a sua energia também. A sua interação é muito importante. E aqui está. Se a gente nunca conseguir dizer não, isso significa que nós estamos vivendo a nossa vida para as outras pessoas. É o caminho de uma vida empobrecedora, falha, cheia de dor e com espaço potencial de afetar até a nossa saúde física. Muitas pessoas passam pela vida de maneira descuidada. Claro, porque elas não foram cuidadas e protegidas na infância da melhor maneira. Existe um grande número de pessoas que passam pela vida até o auge dos 60 anos, por que não? Como se estivessem sob o olhar de um examinador poderoso e crítico, a quem elas devem agradar a todo custo. E essa visão incutida lá no início da vida, se não curada, pode ser projetada em todas as interações humanas, com a professora de balé, o professor de yoga, o coach, a tia rica lá da Zona Sul, o primo que passou no concurso público, o vizinho que vive sorrindo e bronzeado. Essas pessoas podem ser gatilhos de opa, eu preciso agradar porque essa pessoa é poderosa, tem autoridade na imaginação. Isso pode nos deixar dentro de relacionamentos inadequados na vida íntima, que não reconhecem e honram as nossas necessidades mais profundas. Ou podemos escolher viver uma vida isolada, viver sozinho ou sozinha, a maior parte do tempo, onde o estresse de não ter vínculos se manterá escondido e vivo, dentro de um achismo de ter uma vida boa e completa. E a verdadeira alegria de viver estaria justamente na partilha, na conexão saudável com outras pessoas. Vejam bem, não estou dizendo que gostar de ficar sozinho é ruim ou que causa estresse. Jamais. Temos personalidades diferentes e podemos gostar muito de ficar sozinhos, sim. Eu, por exemplo, sou essa pessoa. Eu amo estar sozinha, quando eu quero estar sozinha. O que eu quero dizer é que o ser humano tem esses desejos opostos dentro de si, de buscar momentos de solitude e momentos de conexão. Resta-nos o equilíbrio. Quando há desequilíbrio, o estresse aparece. Porque o estresse não afeta apenas a nossa comunicação com as outras pessoas, afeta a comunicação entre todos os nossos sistemas internos do nosso corpo físico. O médico psiquiatra chamado Robert Munder, do Corpo Docente Psiquiátrico da Universidade de Toronto, tem o foco clínico de pesquisa na teoria do apego e em como as nossas relações interpessoais no estresse afetam os desafios que enfrentamos na saúde física. Ele escreveu sobre a interface mente-corpo. Basicamente ele diz que tentar identificar os agentes estressores e responder mais adequadamente à questão do estresse tem mais probabilidade de resultar em saúde do que manter a gente naquele nível de falta de saúde.
Por que não tentar diminuir ou extirpar o estresse da nossa vida? Quais são os gatilhos do estresse? Quando eu comecei a ficar muito estressada? Por que eu tenho esses gatilhos? Quando eles foram criados e desenvolvidos na minha mente? Precisamos ser detetives da nossa própria vida. Um detetive curioso, insaciável e amoroso. Ao alcançarmos a cura e conseguir dizer não com paz no coração, cada pedaço de informação, cada pedacinho de verdade pode ser crucial. Se existe uma ligação entre emoções e fisiologia, não informar as pessoas sobre isso vai privar muita gente de uma ferramenta muito poderosa. Gabor Mate, no seu livro Quando o Corpo Diz Não, ele diz que existe até uma certa inadequação de linguagem quando a gente separa corpo e mente. Mate diz que na vida não existe tal separação, porque não existe corpo que não seja mente e nem mente que não seja corpo. A palavra mente e corpo foi sugerida para transmitir o real estado das coisas, diz ele. Esse médico se aproximando cada vez mais da cura, não é que, ao meu ver, ele se aproxima cada vez mais da arte, da poesia? Porque se a gente lesse isso sem esse contexto das palavras ditas por um médico, a gente iria achar muito lúdico, filosófico, na estrutura de um poema, por exemplo. E será que a poesia, sendo voz do senso de que somos mais sutis do que matéria, não é a própria visão de cura? E nascemos nessa visão de doença, de separatividade? Eu sei que isso desafia as nossas crenças atuais e centrais, mas vale a pena considerar o que esse autor está compartilhando com o mundo. Ele compartilha o advento da psiconeuroimunoendocrinologia, que é o estudo sobre a interação, a maneira como se comunica a mente, o sistema nervoso central, o sistema endócrino e o sistema imunológico. Somos seres multidimensionais. É imprescindível a gente começar a fazer a ponte entre o nosso eu mental, emocional, espiritual e físico. Quer tenhamos consciência ou não, eles já se comunicam entre si. Então tá, vamos voltar aqui comigo. Como que eu cheguei na psiconeuroimunoendocrinologia? Se antes eu estava falando de problemas de não conseguir dizer não, e sobre o perdão? Isso está interligado. Porque não é saudável alguém simplesmente não conseguir dizer não. Isso gera um estresse enorme e gera um monte de fios desencapados se encostando aqui dentro. Se eu me mantenho, inclusive, num estado de não perdão, eu estou vivendo durante anos num estado de estresse. Suprimir um não é suprimir uma emoção, uma necessidade que eu, mais uma vez, estou negando. Eu sei que essa dificuldade é real para muita gente. É como se, ao tentarmos ser apenas autênticos e fiéis a nós mesmos, sentimos tanta, mas tanta culpa ao desapontar a perspectiva de outro alguém, ao não alimentar a necessidade do outro, e isso é tão doloroso que o impulso é agradar enquanto eu me abandono. Na selva da vida isso é comum, as minhas preferências não estarem em completo alinhamento com a do outro. E isso não é problema. O problema é quando se vira conflitos destrutivos enormes. Ou eu continuo a alimentar a minha autoimagem cada vez mais enfraquecida, concordando com o outro sem nem mesmo pensar melhor ou considerar a minha perspectiva como válida e defendê-la até o ponto que ela continue fazendo sentido. Por isso que eu sugiro sempre a gente adquirir cada vez mais conhecimento. A gente gosta de fazer sorrir as pessoas que amamos, mas desde que isso não leve em consideração a minha auto-invalidação. Ou seja, desde que eu não diga sim, enquanto na verdade eu estou querendo dizer não. Ter esse impulso de agradar sempre, sentir uma culpa crônica, afeta a nossa saúde, desde pequenas ações do dia a dia até as grandes. Esse comportamento de ser um agradador sem limites acontece até mesmo quando a gente vê o menor sinal de mudança facial da outra pessoa. Se eu sinto uma ligeira contrariedade no rosto de outra pessoa, uma levantada de sobrancelha, isso já me indicaria um gatilho de eu preciso agradar, não posso ser contra,
Eu não posso ser feio, mal educado, mal visto. Por exemplo, eu durante anos me sentia culpada por apenas existir. Eu chegava na fila para pagar no mercado e o funcionário do caixa me deu o troco errado. Ao invés de eu falar tranquilamente: oi, dá licença, você me deu o troco errado, tá faltando R$1. Olha, não era isso que acontecia. Eu via aquele troco errado e eu sofria eternidades num segundo. Eu sentia muito medo de falar qualquer coisa. E eu agia mais ou menos assim, com muito medo. Ah, é que você me deu o troco errado, desculpa. E isso era eu pedindo desculpa para uma pessoa por um erro dela. Eu saía de lá extremamente furiosa comigo mesma. Eu me punia. Lilian, você tem que parar de pedir desculpas pelo erro da outra pessoa. Numa outra vez eu fui visitar uma casa à venda e ao subir as escadas eu afundei num degrau porque ele estava solto, quebrado. O que eu falei? Acertou. Ai, desculpa. O próprio proprietário se prontificou sobre a minha atitude e ele falou: imagina, desculpa eu, você tá bem? O segredo é a gente querer se conhecer, querer se tornar um ser humano cada vez melhor, pra gente mesmo e pro mundo. E se a gente se recusar a compreender os nossos gatilhos emocionais, as nossas fraquezas de estabelecimento de limites, o ressentimento ficará instalado por tempos e tempos. O problema é quanto tempo ele fica instalado na nossa vida. Se alguém solicitar algo pra gente, a gente pode dizer não a partir de um estado interno de poder e autoconhecimento. Vai haver atrito? Vai. Eu vou ver o semblante contrariado da outra pessoa, mas vai existir paz. Não que eu vá ser uma insensível, eu sei que eu criei aquela atmosfera. E eu entendo que isso faz parte de ser eu mesma. Isso não é maldade, é conhecimento sobre até quantas pessoas podem morar na minha casa em harmonia. Sobre até quanto dinheiro eu posso emprestar. Sobre até onde vai a minha força para te auxiliar. Existe o atrito com negatividade e o atrito com neutralidade. Existe uma armadilha para quando damos um jeitinho para ajudar alguém. Nos momentos que dizemos sim para o outro, dizendo não para nós, de alguma maneira, ao ajudar nos limites de nossas condições, outra pessoa, isso nos dá temporariamente um senso de autoestima, porque sentimos que somos uma pessoa boa. Mas essa sensação logo se transforma em ameaça. Passado esse tempo efêmero de bem-estar, nos sentimos explorados, mesmo que essa pessoa não tenha explorado a gente, porque a decisão foi nossa. Mas aí nos culpamos, nos sacrificamos, fazemos isso porque queremos evitar a dor de ver outra pessoa com dor. Queremos fazer o que consideramos ser o certo. Fazemos isso para evitar sentimentos de culpa e egoísmo, ou para manter a conexão com as outras pessoas. A gente foi treinado a atender às necessidades das outras pessoas a custas das nossas próprias necessidades. Então, como se reorganizar e aprender a dizer não? Fazendo uma exploração intensa das nossas crenças e assim ver quais necessidades não foram satisfeitas ao ponto dessa falta se tornar um estado permanente do meu ser. Prestar atenção para isso. A gente precisa assim colher cada pedacinho de informação que aconteceu com a gente lá no passado. E dessa maneira pouparemos muito, mas muito ressentimento. E retomaremos o nosso poder pessoal e autonomia emocional. E isso significa o perdão. A propósito, podemos dizer não a partir de um estado de resistência, mas também podemos dizer não a partir de um estado de permissão, de conhecimento interno, na direção do que a gente quer. Devemos buscar agir com base nessa segunda opção. O nosso não, honrando as necessidades e desejos profundos do nosso coração. E aqui haverá paz, apesar do atrito. Aqui não estaremos delegando o nosso poder a ninguém. A gente não precisa carregar o ressentimento para cima e para baixo durante anos da nossa vida. A gente precisa ter consciência sobre ele e fazer algo a respeito. Que esse vídeo tenha feito sentido para você e entrado nos tecidos mais profundos do seu coração.
Eu espero que você esteja bem e até o próximo vídeo.